Olá, pessoal. Meu nome é Andressa, eu sou professora, sou formada em biomedicina e possuo mestrado e doutorado em fase de finalização em ciências da saúde. Hoje eu vou acompanhar vocês nessa aula de revisão sobre a disciplina de sustentabilidade e responsabilidade social. Então vamos lá. Então, para iniciar, essa revisão, vale a pena a gente entender e revisar ali o que é a sustentabilidade. A sustentabilidade, ela busca suprir as necessidades e conservar a vida no presente, sem afetar as gerações futuras. Isso é uma das definições, né? O que é bom a gente refletir, né, sobre isso. Então, a gente tem ali uma imagem em que a gente tem um mundo, e ao redor desse mundo, a gente tem três pilares: o econômico, o social e o ambiental. E a sustentabilidade, ela tem tudo a ver com isso. Porque sem sustentabilidade, a gente não tem um mundo saudável, né? Um mundo que consegue oferecer para a gente todos os recursos disponíveis e que proporcione para nós extrair recursos econômicos, se aproveitar ali das nossas vantagens ambientais, que muitas vezes também estão relacionadas com a economia, e também desfrutar da nossa vida social, que é tão importante, né? A nossa qualidade de vida. Então, a sustentabilidade, ela tem um cunho multidisciplinar, né? Porque só o fato da gente ver como ela está interligada, tudo isso, a gente consegue ver que ela acaba, né, se entremeando ali em diversos setores da nossa sociedade. Então, a sustentabilidade, o que ela busca, né? O que ela compreende? Ela tem uma preocupação muito grande com o meio ambiente, e essa preocupação, ela vem tanto de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Porque a gente quer desfrutar desses recursos agora, né? Neste momento, num futuro próximo e longo também. E por isso que a gente fala que a gente tem que se preocupar com as gerações futuras, porque a gente não quer que o mundo se acabe e que nossos filhos, nossos netos, não consigam desfrutar, né, de tantas coisas boas que a gente tem hoje em dia. Então, para que isso se preserve, né, dependente do prazo, como a gente está falando, a gente precisa favorecer e valorizar essas reservas naturais para conseguir manter essa capacidade do planeta de que a vida, né, vai continuar ali sendo possível por diversos anos ainda. E a sustentabilidade, ela tem uma preocupação com o que a gente chama de stakeholders, né? Então, lá na apostila, vocês devem ter ouvido falar bastante desse nome durante as aulas também. O que são, né, os stakeholders? Eles são um grupo de pessoas que são afetados ou que têm a capacidade de afetar através do desenvolvimento da atividade econômica, né? Então, a gente pode pegar como exemplo uma indústria localizada em um bairro. Então, essa indústria, ela vai ter diversas, né, atividades, inclusive essas atividades muitas vezes podem estar relacionadas com a extração de recursos ambientais, geração de recursos econômicos, geração de emprego, geração de resíduos, em algumas situações, riscos, né, ao meio ambiente, poluição e diversas outras coisas. Mas dentro dessa instituição, né, de uma organização industrial e de um local que essa indústria está alocado ali, a gente tem que pensar em quais são as pessoas, né, que estão ali sendo afetadas ou que têm a capacidade de afetar o nosso ambiente, através daquela atividade econômica em comum. Então, as pessoas que moram naquele local, elas podem sim, né, ser afetadas pela atividade econômica, o governo também, porque o desenvolvimento da atividade econômica de uma indústria pode trazer grande vantagem ou também, às vezes, desvantagem para o governo. Os funcionários daquela empresa, né, eles estão participando ali gerando valor econômico para a empresa e vice-versa, né, também estão desfrutando
da economia, né, do seu salário. Então, tudo que está interligado, né, todas as pessoas que estão interligadas com essa capacidade, né, de atividade econômica dessa indústria, vai ser considerado um stakeholder. E aí nós temos também a questão do desenvolvimento, né, da sustentabilidade, para a gente dar uma revisada, né? Como que surgiu a preocupação com a sustentabilidade? Na época da Revolução Industrial, a gente começou, né, a ter um olhar mais voltado à economia, à geração de lucro, né? E isso fez com que a gente começasse a extrair e utilizar recursos naturais. E isso também, consequentemente, gerou um aumento de impacto ao ambiente, né? Então, a gente tem maiores situações de poluição, degradação de solos, às vezes alguns recursos naturais que são extraídos, né, que às vezes não podiam ser retornados de uma forma tão simples. E isso começou, né, na época da Revolução Industrial, mas as pessoas não tinham consciência dos impactos que isso poderia ser gerado, né, tanto para momentaneamente quanto para as gerações futuras também. E essa consciência ela começou a surgir, né, a ser desenvolvida depois, né, quando a gente começa quando se implanta algo muito novo, precisa de um tempo ali, né, para a gente assimilar tudo que está acontecendo, e foi justamente isso que aconteceu com o desenvolvimento da sustentabilidade. Então, além disso, a Revolução Industrial, ela também gerou um aumento de população, né, e esse aumento da população fez as pessoas verem que realmente seria bem importante preservar os recursos, porque essas pessoas, né, elas, quanto mais pessoas têm, mais recursos a gente precisa. Então, de alguma forma, a gente precisa, né, regenerar isso e fazer com que esses recursos sejam mantidos por maior tempo. Então, por isso que vem essa questão de se preocupar com gerações futuras, né? Porque a geração atual, ela tem que ser capaz de satisfazer as necessidades de agora e também das que estão por vir. E como marcos, né, de conferências que acabaram ali estando associados a esse desenvolvimento de sustentabilidade, principalmente no Brasil, a gente pode citar o Rio 92, o Rio +10 e o Rio +20. Né? Então, essas 3 conferências mundiais de meio ambiente aconteceram no Brasil e ajudaram aí a evoluir nesse desenvolvimento da sustentabilidade. Quando a gente pensa, né, em sustentabilidade, a gente fala que a gente tem um tripé. Então, são 3 bases importantes que a gente precisa para continuar desenvolvendo sustentabilidade, que é o crescimento econômico, o social e ambiental, todos eles ao mesmo tempo. Então, a gente precisa garantir o crescimento dessas 3 áreas de forma exemplar, vamos dizer assim, né? Fazendo o máximo possível para que esse crescimento ocorra da melhor forma possível e com o menor número de danos possível também. E quando a gente está falando, né, sobre profissional, sobre a nossa formação, é importante também a gente saber que existe um ramo da sustentabilidade empresarial. Então, que tem a ver justamente com aquelas organizações, com a indústria, né, que são tão importantes, porque elas são as principais a desenvolver as atividades que podem ter alguma relação direta ali com a extração, né, dos recursos naturais e também com a geração de resíduos e malefícios, né, que podem causar mal-estar, né, à população. Então, essa sustentabilidade empresarial, ela se preocupa em manter esses estoques de recursos naturais dos ecossistemas, tanto os químicos, os físicos, e para garantir a continuidade da espécie humana. E o que a sustentabilidade empresarial vai tentar fazer? Ela vai tentar identificar, né, todos esses impactos que estão sendo gerados através das atividades dessas organizações empresariais e classificar eles como impactos positivos, impactos negativos, impactos sociais, impactos ambientais e econômicos.
E se esses impactos forem negativos, ela precisa criar mecanismos para erradicá-los, né? A gente precisa, de alguma forma, impedir que esses impactos continuem acontecendo. Então, alguns exemplos, né, que a sustentabilidade empresarial pode favorecer ali, por meio de ações e situações específicas, são o combate à fome e à miséria, né, que isso tem tudo a ver com a geração de emprego, a inclusão social, então, através de políticas de contratações, por exemplo, né, ela pode incluir mais pessoas. Tem que também buscar preservar a natureza, combater o aquecimento global. E de que forma, né, se faz tudo isso, né? Com qual tipo de ação? Algumas ações que a gente pode utilizar também de exemplo são o combate à desigualdade social e à renda. Então, né, dependendo da política da empresa, da forma que ela trata os funcionários, o que ela proporciona para os funcionários, ela consegue favorecer essa desigualdade social e de renda, através também de padrões de remunerações, né, que isso tem tudo a ver com o combate à fome, à miséria, à geração de emprego. A preservação da natureza pode ser feita através da diminuição de emissão de gases poluentes e criação de políticas que incentivem, né, também os cuidados ao meio ambiente ou contratação de pessoas, por exemplo. Essas políticas, elas podem ser criadas, inclusive, pelos governos, né, e com uma tentativa de combater a desigualdade. Então, é como se fosse ali o governo atuando em conjunto com a organização para um bem maior, né, que é esse combate à desigualdade. E no caso da sustentabilidade empresarial, é bem importante a gente entender como funciona o ciclo de vida de um produto e como em cada etapa a gente consegue fazer indagações, né, sobre a sustentabilidade, se a gente está escolhendo a melhor forma de preservar aqueles recursos, de preservar a natureza, né, e poluir o quanto menos o ambiente, gerar menos impactos possíveis. Então, um exemplo a gente tem aqui, né, nessa linha de produção, iniciando pela matéria-prima. Desde ali da matéria-prima, a gente já pode questionar se esses recursos naturais, né, para conseguir a matéria-prima, se eles estão sendo explorados de forma responsável. Em seguida, a gente tem a mão de obra, né? Como que essa mão de obra está sendo valorizada? Ela é feita por trabalho escravo? Ela está regulamentada? Está favorecendo todos os direitos do seu funcionário? Ela respeita o meio ambiente, a forma que ela tem sido feita? Depois, né, de toda a mão de obra, processamento do produto, a gente tem uma etapa de finalização. Como que esses resíduos eles estão sendo descartados nessa etapa? Ele está sendo descartado de forma correta? É exigido algum tipo de tratamento para descarte? E por fim, né, precisa ser recolhido de alguma forma o lixo gerado, né, depois que o produto já está no comércio. Isso é uma coisa que muitas vezes pode, né, se confundir com, por exemplo, mas não é mais minha responsabilidade, o produto já foi comercializado, a pessoa que comprou é que agora precisa, né, tomar a responsabilidade de descartar da forma correta, mas muitas vezes as pessoas não vão ter a informação e todo o conhecimento necessário para conseguir valorizar aquele recolhimento do descarte, o descarte correto, né? Então, que é o exemplo de, por exemplo, de descarte de pilhas, descarte, né, de medicamentos. Então, as próprias indústrias e organizações que geraram aquele produto, elas ficam responsáveis por levar informação e, se a informação não for suficiente, muitas vezes até fazer esse recolhimento dos descartes, tá? Porque isso é uma responsabilidade da empresa.
Então, através de todas essas perguntas, de todos esses questionamentos, a gente consegue gerar uma produção mais limpa e mais enxuta, para garantir também a utilização de fontes de energia renováveis, tá? E essa cadeia, né, que a gente viu ali de cada passo de processamento do produto, ela tem a ver com a cadeia de suprimento verde e a filosofia da sustentabilidade. O que é isso? Quando você adquire um produto de um fornecedor que segue todos os princípios da filosofia de sustentabilidade, você está reforçando um padrão sustentável. Então, você está adquirindo um produto que tem ali a garantia de que está sendo exercida a sustentabilidade. Você vai e compra, você reforça aquele padrão. Então, isso é muito importante, porque a gente precisa sempre buscar a valorização dessas empresas, né, que fazem de tudo para preservar o meio ambiente, porque em algum momento, né, isso vai ser muito bem favorecido, né, para o nosso lado e lado de todos, no caso. E com relação aos modelos de gestão ambiental, esses modelos, né, de como gerir uma empresa com esse cuidado ambiental, vai buscar sempre o zero. Então, o defeito zero, lixo zero, poluição zero e desníveis éticos zero. Isso tem a ver com a responsabilidade social corporativa. Por quê? Quando a gente busca isso, a gente está fazendo o melhor. E isso, muitas vezes, exigem ações, né, para que a gente consiga buscar essas situações. Então, não basta eu simplesmente deixar de fazer alguma coisa. Muitas vezes eu vou precisar incentivar algumas políticas, algumas informações, algumas divulgações para conseguir gerar essa criação de valor. Porque esse valor, quando a gente fala da gestão ambiental, a gente não está querendo dizer apenas o valor econômico. O valor econômico a gente sempre tenta buscar, mas em equilíbrio com o respeito, né, dos recursos naturais. Mas a gente também precisa criar esse valor, que é essa questão da gente se preocupar com o meio ambiente, favorecer, né, a sustentabilidade, que tem a ver também com aquela filosofia da sustentabilidade que a gente falou, de reforçar um padrão sustentável, toda essa questão, tá? Porque esse valor, ele vai gerar frutos muito bons para nós com relação a essa preocupação com as gerações futuras e de um mundo mais sustentável. Então, essa necessidade de ação, ela precisa ser realizada, né, essas ações, no início, no meio e no fim do processo, né, que a gente já viu mais ou menos isso naquela linha do tempo de produção do produto. Então, o início, né, a gente precisa focar na redução do consumo, então, utilizar o mínimo de matéria-prima necessário, porque quanto menos eu extrair, mais eu vou preservar. O meio, a produção ela precisa ser eficiente, a gente não pode desperdiçar nada. Tudo que a gente conseguir gerar de produto é melhor para nós, tanto na questão econômica, né, quanto na questão também de valorizar aqueles recursos naturais que foram extraídos. E no fim a gente precisa criar o valor, né, que é essa questão de reforçar os padrões sustentáveis, também o valor econômico, e muitas vezes nessa criação de valor a gente consegue, né, tentando ali favorecer o meio ambiente, encontrar novos destinos aos resíduos, às vezes até destinos que possuem também fins lucrativos, então a gente precisa valorizar bastante essas ações. Então, dessa forma, né, essas ações, elas vão fazer com que a gente consiga visualizar que a sociedade e a organização, elas estão conectadas e elas crescem mutuamente. Então, tudo que eu faço na minha empresa para garantir a sustentabilidade, de alguma forma eu estou favorecendo a sociedade também. E a sociedade, ao consumir o meu produto, também está favorecendo o meu crescimento. Por isso que a gente fala sobre o crescimento mútuo.
Então, essa conexão da sociedade e empresa é o principal elo que facilita para nós a geração de valor. Né? Quando a gente pensa numa organização empresarial, a gente se preocupa muito com o lucro. Né? Então, a gente quer atender às necessidades das pessoas que precisam daquele produto, né? Que são afetados por aquele produto, como, por exemplo, os stakeholders, né? Que a gente já comentou, definiu, mas a gente se preocupa muito em gerar lucro. Só que a gente não pode ter apenas o pensamento de gerar lucro. Claro que a gente tem que ter uma empresa que consegue ter esse lucro, porque senão ela não teria função, né? Não teria motivo de existência. Mas a gente também consegue gerar esse valor de outras formas, né? Então, por exemplo, quando uma empresa ela está tentando criar valor que não só econômico, mas que também tenha um outro valor, né, mais social ou de bem-estar, a gente pode focar nos benefícios para os funcionários. Então, eu tenho uma empresa, eu quero que os meus funcionários se sintam bem aqui, quero que eles se sintam valorizados. Só que muitas vezes a forma que eu vou, das ferramentas que eu vou ter que utilizar para valorizar esse funcionário, vai causar uma diminuição do meu lucro. E isso poderia não ser tão interessante para minha empresa. Mas o que a gente tem que pensar também é que todo benefício que a gente causa, né, que a gente gera para uma sociedade, ele pode te retornar. Então, no caso dos funcionários, se você valoriza bem o funcionário, dá os benefícios para eles, esse lucro pode retornar para você de uma forma de maior produtividade, de maior desempenho, né? Porque os funcionários eles vão estar satisfeitos, vão estar mais engajados. Outra coisa também que a valorização e preservação de recursos da organização depende da sustentabilidade, né? Então, não adianta eu simplesmente ir lá, retirar tudo que eu preciso da natureza e não me importar, porque vai chegar um momento que a minha matéria-prima não vai estar mais disponível ali para mim. Então, eu preciso valorizar a sustentabilidade de alguma forma e permitir que essa regeneração de recursos aconteça. Por quê? Quanto mais recursos forem regenerados, mais matéria-prima eu vou ter disponível e mais tempo eu vou conseguir continuar produzindo e gerando lucro na minha empresa. O governo ele também tem um papel muito importante nessa conexão sociedade e empresa, porque através dele são criadas políticas que podem favorecer tanto as organizações empresariais, de uma forma para melhorar o impacto ambiental e facilitar um pouco as coisas também para eles, né, questões burocráticas, como também valorizar a sociedade, né, de alguma forma conseguir unir que aquela organização empresarial retorne algum lucro para a sociedade, alguma vantagem para a sociedade. E quando a gente pensa, né, com relação à avaliação do desempenho da responsabilidade social das organizações, existe uma pirâmide, né, de responsabilidades. Então, como que eu vou julgar se aquela empresa está sendo responsável, né, de forma com um desempenho bom? Para isso a gente utiliza, né, essas responsabilidades, que são 4 principalmente, que é a econômica, que a empresa ela precisa se manter e também gerar lucros, as responsabilidades legais, que são as questões de cumprir as leis, né, as regulamentações exigidas, as responsabilidades éticas, que tem a ver com as ações voluntárias esperadas, e como, por exemplo, né, o combate à corrupção, e as filantrópicas, que são ações voluntárias que não são esperadas, mas que elas também devem ser exercidas, como, por exemplo, doações. E como que a gente mensura, né, os impactos? Então, uma empresa, ela está fazendo, cumprindo o seu dever de sustentabilidade empresarial, mas como que eu vou saber se esses impactos, né, estão sendo eficientes, né, das ações que essa empresa está tomando? Então, existem os indicadores de sustentabilidade para fazer isso.
Então, os indicadores são informações que representam uma síntese de diversas outras medidas que permite comparar com outros valores de outras organizações. E indica a evolução entre organizações ou tempos diferentes. Então, a gente pode utilizar essas medidas para comparar uma organização com ela mesma, né, em tempos diferentes, para ver se ela evoluiu ou não, mas também comparar entre outras organizações, para ver se elas estão, né, seguindo os mesmos padrões ali esperados de sustentabilidade. E quando a gente pensa em avaliar, né, esses impactos, a gente tenta fazer uma espécie de auditoria, né? Não é auditoria propriamente dita, porque a gente não consegue medir esse bem-estar social e ambiental. É muito difícil, né, fazer isso de uma forma quantitativa. A gente não consegue ir lá e falar, olha, melhorou X, melhorou Y, né? A gente não consegue. Mas então, por isso que a gente chama essa mensuração de impactos de assurance. Então, é como se fosse uma garantia, né? Que a gente está dando que aquela empresa está realmente gerando impactos positivos com as suas ações de sustentabilidade. Então, a gente pega especialistas, esses especialistas visitam a empresa, as ações que elas estão determinando, analisa todas as evidências do que foi realizado, e aí, através disso, né, os especialistas conseguem garantir com maior confiabilidade as informações coletadas e analisar, né, se essas informações realmente estão associadas ao bem-estar social e ambiental, mesmo que a gente não consiga medir diretamente e quantitativamente. E através disso a gente garante certificações para a empresa. E essas certificações são bem importantes para valorizar, né, todas essas ações e para reforçar também aquele padrão da filosofia da sustentabilidade. Então, agora, né, a gente consegue ter uma noção bem geral da importância da sustentabilidade e da responsabilidade social. Espero ter contribuído com vocês na revisão da disciplina. E a gente se encontra numa próxima oportunidade. Desejo uma boa avaliação para vocês.